Opa, tudo bom? Ó Senhor Jesus, mais um vídeo aqui pro canal Fabrício 180 graus, né? Mais um estudo, né? Que eu gostaria, né? Que me veja essa... Cara, quanto mais eu estudo, mais eu parece que eu viro uma máquina de estudar a Bíblia, né? Espero que esse fogo não se apague, né? Porque tá maravilhoso, cara. Na boa, tá sendo uma terapia pra mim. Bom, pessoal, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre um tema que é muito relevante. Eu gostaria de falar, simplesmente eu quero falar, eu vou falar, que é o seguinte, olha, o propósito na dor, como Deus usa provações para transformar. Todos nós, né, na vida, durante a vida, nós passamos por momentos difíceis, eu que o diga, né? E por que Deus permite que a gente passe por momentos difíceis, né? Muita gente se revolta, fala, que absurdo, que Deus é esse, né? Tem essas questões, né? E muita gente se revolta. E muita gente consegue enxergar uma melhoria, assim, espiritualmente falando, um amadurecimento espiritual. Por isso que eu falei melhoria. A Bíblia, ela nos ensina que Deus pode usar as provações para nos moldar nosso caráter e nos fazer aproximar dele. Então gostaria de falar um pouco nesse estudo como Deus transforma a dor em propósito. Porque é o seguinte, testemunho pessoal, eu tive, né, quem me conhece aí sabe, perdi pai e mãe num tempo muito curto, 2 tios que eu gostava, né, muito, num tempo também curto. Não estava preparado para lidar com aquele tipo de dor, não estava. E em 2020 eu passei por a situação do meu pai ficar morto clinicamente por 8 minutos, e graças ao bom Deus a doutora Érica estava próxima lá e conseguiu reanimá-lo e ele voltou. E nossa, eu agradeci demais a Deus. Mas parecia que aquilo já era uma preparação. Hoje eu enxergo que aquilo já era uma preparação para o que havia de vir na minha vida, né? Porque logo depois, os anos foram passando, vem uma doença mundial chamada Covid-19, né? Puseram esse nome por causa do ano, né? Começou em 2019, mas pegou pesado mesmo foi 2020, 21 e 22. Que comércios do mundo todo fechou. Houve falência de emprego, desemprego em massa e governos praticamente sendo crucificados, né, depostos, porque isso acaba revelando a falta de gestão do Estado, né? Mas eu não quero aqui falar de política nem nada, eu quero simplesmente explicar que a dor ela não é em vão. Deus tem sempre um propósito. A dor, ela, por pior que ela seja, ela nos amadurece. Amadurece e muito. Porque é igual falar lá em Romanos 8:28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As pessoas falam sempre a primeira parte, né? Mas a segunda parte é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, mesmo em momentos difíceis, Deus está no controle e tem um plano bem maior. A gente nunca sabe qual que é o plano de Deus. Por isso que eu falo com Jesus todos os dias: Senhor, guia meus passos, me dê sabedoria e capacidade, para quando chegar numa situação que eu seja capaz de resolver, não só pela minha capacidade, mas é a sabedoria que o Senhor, meu Deus, me dá.
Então, a gente vê isso na Bíblia, logo lá em Gênesis, no Gênesis 50:20, que é a história de José no Egito, que está lá, é escrito que ele fala o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então, às vezes, uma situação que parece ser ruim, e que é ruim mesmo, né? Igual José, poxa, os irmãos dele venderam ele como escravo. E na história dele, digna de cinema, se tornou governador do maior país na época, que seria os Estados Unidos hoje. Para a época era o Egito naquela época. E ele se tornou governador, que Faraó o nomeou governador para salvar o Egito da fome. E assim se sucedeu, porque tudo que José fazia, Deus abençoava. Mas duvida eu dó José na época, mesmo ele crendo muito em Deus, sendo ensinado, né, por Israel, né, Jacó virou Israel depois, sobre Deus e tudo, e tendo uma fé fortíssima, mas duvida eu dó que ele entendeu aquilo. Ele preso como escravo, depois humilhado, depois ele saiu foi trabalhar na casa de um funcionário do Egito lá, agora eu não me recordo o nome. Eu só sei que acabou que a mulher do funcionário lá falou que ele pegou ela, e ela, cara, eu sabia o nome dele. Eu só sei que pegou ela e ela falou que ele pegou ela, e o funcionário e o dono da casa acreditou, né? E acabou que José foi para cadeia, e da cadeia se tornou governador. É uma história maravilhosa. Mas é o seguinte, naquele momento duvido muito que José acreditasse que fosse uma coisa boa. Então, na verdade, tudo que a gente passa na nossa vida é um processo de lapidação. Deus os molda através de provação. É aquele negócio. É por isso que eles falam que igual o ouro, por exemplo, para tirar as impurezas passa pelo fogo, né? Nós, para Deus, somos como pedras preciosas. Então, Deus às vezes ele deixa que a gente seja queimado ali no fogo, para que a gente se torne puro, se torne digno. Então, esse processo de lapidação é que faz com que nos tornemos dignos para Deus. Está lá escrito em Tiago 1:2-4 o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Porque é aquilo que eu falei, assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, Deus permite que as provações venham para fortalecer a nossa fé. Eu, quando passei por tudo aquilo, chorei demais, doeu demais meu coração, mas fazia anos que eu não entrava na igreja, fazia anos que eu não ia, fazia anos que eu estava perdido. Mesmo meu pai sendo um cristão que lia a Bíblia todo dia, quando ele ficou muito mal, a gente só ficava em casa, eu ajudando minha mãe a cuidar dele. E o que aconteceu? Com isso, a gente parou de frequentar a igreja. Eu e meu pai, que minha mãe não ia, mas eu e meu pai. Consequentemente, meu pai até que não se enfraqueceu na fé, porque ele via as conferências pela internet, bendita internet, e ele lia a Bíblia todo dia. E eu não tinha esse hábito que eu adquiri agora. Eu precisei perder meu pai para voltar para a igreja, para começar a ler a Bíblia todos os dias, igual ele lia. Ou seja, Deus está me lapidando, sei lá para que propósito, sei lá. Talvez seja só para me edificar mesmo. Talvez seja porque através da internet eu edifico outras vidas. Aqui é um meu estudo com um pouco de testemunho. Foi doído.
falo que se eu pudesse voltar atrás, eu já teria feito outras, talvez agido de outras formas. Não sei se as minhas decisões influenciaram negativamente ou positivamente. Não sei se eu teria capacidade de salvar a vida dos dois. Mas foi doído. E essa dor me aproximou de Deus. Enquanto muita gente se torna ateu quando tem dor, os fracos, né, se tornam ateus, mas não são ateus é coisa nenhuma. Eles estão revoltados com o Pai, que acha que Deus tem que governar a nossa vida como um ditador, e Deus dá livre arbítrio. O que acontece na vida da gente é consequência das nossas escolhas. Então Deus, ele nos lapida, ele nos prepara, e vai depender da gente ter a humildade de deixar o fogo de Deus nos reparar, ou sermos rebeldes e acabar indo de mal a pior. A dor é ela que me aproximou de Deus de novo. A dor me aproximou de Deus de novo. As pessoas que ficam no bem bom, igual eu vi da própria parente meu, própria família, falar que a Bíblia está errada. Mas a pessoa que vive no bem bom é uma pessoa que, graças a Deus, Deus abençoou a vida dela, mas ela não enxerga que Deus é que foi que deu a inteligência, que Deus é que deu a capacidade. Tem que respeitar a empatia. E é uma pessoa que crê em Deus, e que eu gosto muito. A dor, ela nos aproxima de Deus. Olha o que diz Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Coração quebrantado. Porque quando estamos fracos, buscamos mais a Deus. E foi isso que aconteceu comigo. É na dor que a gente aprende a depender dele. E foi isso que aconteceu comigo. Na dor que eu observei que eu, Fabrício, era um zero à esquerda, era um bosta. E aprendi a depender de Deus. E hoje a minha vida toda eu entrego a ele. Aconteceu algumas coisas na minha vida que é sobrenatural. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu emprego. Estava sozinho nesse apartamento. Testemunho. Tudo contribuindo para dar errado. Mas por incrível que pareça, eu tive uma paz, uma resiliência, que eu não sei de onde vem. Muitas pessoas falaram, não sei como é que você aguenta ficar lá dentro daquele apartamento. Muita gente falou, não sei como é que você aguenta, tudo é lembrança. É verdade. Tá praticamente do jeitinho que eles deixaram. Eu lembro de cada coisa que tem aqui, eu lembro deles. Mas eu sei que não adianta orar por eles. Já se foram. As escolhas que eles fizeram que vão determinar se estão salvos ou não. Eu creio que estão. Principalmente meu pai, que era um homem muito espiritual, muito firmado com Deus. Isso tirou da bebida, tirou do vício. Inclusive, bem que a Bíblia fala que Deus... tem uma parte lá que Deus fala que veio para trazer a espada. Porque é o seguinte, o momento que ele se tornou cristão, e que ele levou minha avó lá pro batismo dele na igreja do Nazareno, minha avó viu ele sendo batizado, ela se sentiu, acho que ela se sentiu ofendida, não sei. Só sei que a relação dele com a família dele piorou na época. Porque eles, muito católicos, seguem religião e não leem a Bíblia. Agora eu acho que leem, né? Mas meu pai, tudo bem, meu pai ficou de boa e as coisas foram melhorando com o tempo. Nada como o tempo para resolver questões. E aí é uma questão dele com os irmãos dele, com a família dele, eu não sei muitos detalhes, mas eu sei que houve uma piora assim do relacionamento. Bom, doeu.
Mas aí, essa dor que deu em mim, eu tenho que agradecer até o irmão Maurício, me ajudou muito. Se ele provavelmente ele não vai ver esse vídeo, mas se um dia tiver oportunidade eu mostro para ele. Me ajudou muito lá, os irmãos lá, irmão Israel, tudo, me deu um apoio muito bom. E o que acontece? Houve essa aproximação minha com Deus de novo, né? Assim como houve nas histórias bíblicas. O exemplo de Davi, por exemplo. Davi, ele estava sendo perseguido. E ele encontrou refúgio em Deus e escreveu vários salmos. Se Davi não tivesse sido perseguido, talvez o livro de Salmos nem tivessem aí, com tantos salmos lindos, maravilhosos, que ele escrevia ali desabafando, pedindo a Deus oração, pedindo a Deus proteção, oração, orando também, mas proteção. Salmo 23 está aí, né? Coisa mais linda. O sofrimento, ele nos aproxima de Deus. E Cristo veio aqui para nos ensinar pelo exemplo. Em Hebreus 5:8 fala bem isso. Embora sendo filho, Cristo, o Filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, ele sofreu injustamente. Jesus não tinha erro nem pecado. Mas o sofrimento dele trouxe a salvação. E ele obedeceu como um cordeiro. Por isso que ele é chamado Cordeiro de Deus. Um cordeiro não degladia, não debate, ele aceita. Ele é obediente. Cristo, ele passou pela dor porque ele sabia que ele tinha um propósito aqui. E nós também podemos encontrar um propósito na nossa dor. Um propósito na nossa dor. Eu me acheguei mais a Deus. Eu vejo as coisas hoje com uma outra ótica. Eu era muito crítico, muito reclamão. Ainda tem um pouco disso, tá? Estou sendo trabalhado. Mas é porque minha avó dizia que... Minha avó não, meu pai dizia da minha avó Alzira, que a ignorância é uma bênção. Porque minha avó Alzira, eu tive duas vós, a avó Leia e a avó Alzira. A avó Leia, extremamente intelectual, estudada, duas faculdades, falava um pouco de francês, nem sei se ela dominava, acredito até que dominava, mas não tinha com quem praticar. Extremamente sábia de estudo e tudo. Meus tios nem se comparam a ela. Era uma pessoa maravilhosa. Sim, não se comparam na inteligência. Eles se veem muito inteligentes, só que eu acho que meus avós eram muito inteligentes. Muito mais do que meus tios. Perdão, meus tios aí, se estiverem vendo esse vídeo. Mas eu acho. Porque eles tinham uma sabedoria que falta hoje. E sabedoria não vem de livros somente, não. Vem de experiência de vida. E minha avó tinha um outro tipo de sabedoria. Ela não tinha lido tantos livros, minha avó Alzira, mas ela sabia muito bem viver a vida de uma forma tão doce que meu pai se admirava daquilo e falava que a ignorância era uma bênção. Ignorância no bom sentido. A falta de conhecimento dela a poupava de muitas dores, a poupava de muita
chateação, de muita encheção de, desculpa a palavra, muita encheção de saco. E isso fazia ela ser uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa também que eu senti muita dor quando ela foi. As duas eu senti. E hoje eu vejo pela ótica, pela dor, né, que eu passei, pelos momentos que eu passei de dor, o quanto essas pessoas fazem falta. E que elas tentaram ensinar pra gente coisas maravilhosas. Minha avózinha me ensinou a ter disciplina, que ela realmente chamava minha atenção quando eu aprontava e minha irmã aprontava. E chamava a atenção até da minha mãe mesmo, depois da minha mãe já tá idosa, minha avó ainda era viva, quando minha mãe entrou na terceira idade, chamava a atenção da minha mãe, corrigia, esse amor. Da avó eu não sei muito porque eu não acompanhava tanto, a gente ia na casa dela, só que era só aquela avó que a gente ia em festas e tudo. A Valzíria eu convivia todos os dias. Bom, parar um pouco de falar da família aqui, né? Voltar pro tema. E a gente tem que encontrar uma nova perspectiva na dor. Em 2 Coríntios 4,17 está falando assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós devemos enxergar as dificuldades como oportunidade de crescimento espiritual. Já pensou o seguinte, o que nós aprendemos em cada luta da nossa vida? Hoje nós estamos vivendo uma época que eles falam, geração mimimi. Por que eles falam isso, geração mimimi? Porque as gerações anteriores, a minha, até antes da minha, eles não reclamavam tanto, eles tentavam resolver. Tá dando um problema? Vamos resolver. Hoje, eles não querem resolver, eles querem que outro resolva. Porque, infelizmente, quem tem filho aí, que é da minha geração, ou um pouco, algumas pessoas da geração um pouco não tão distante da minha, pela luta que tiveram, não querem que os filhos passem pela dor, não querem que os filhos passem pelo fogo. E acabam mimando os filhos. E o que acontece quando mimam os filhos? Quando os pais já não dão mais conta, já estão velhos, ou então a pessoa perde os pais, perde quem ama, muitos, ao invés de se refugiarem em Deus, buscar força interior para lutar, reclamam. E isso resolve alguma coisa? Não. Reclamar não resolve. O que precisa entender, gente, é que a dor nunca é o fim. Deus tem sempre um propósito maior. O segredo está em confiar em Deus e perseverar, sabendo que Ele está nos moldando, quem sabe para algo maior. Que dor ou provação você já passou. E essa dor ou provação já te fez crescer espiritualmente? Vou deixar essa aí para vocês pensarem, tá? Eu estou em crescimento contínuo, aperfeiçoando sempre. Tenho meus erros, mas procuro aperfeiçoar. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estar nas nossas vidas. Senhor, nos dê propósito, Senhor, nos dê objetivo, que nós possamos, quando passarmos pela dor, nós possamos nos aperfeiçoar
e ir melhorando cada dia mais, e melhorando sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, espero aí que tenham gostado do vídeo, tá? E por favor, quem quiser aí pegar a mensagem e passar e compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade, tá? E Deus os abençoe em nome de Jesus, ó Senhor Jesus. Amém.